A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, vamos aqui para a lição de número 2 e nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. E a primeira coisa que eu quero destacar, sempre eu gosto de destacar alguma verdade já no título da lição. Eu quero fazer o contraponto da mesma forma que nós fizemos na lição de número 1, quando nós falamos que o verdadeiro discípulo anda na verdade. Ou seja, se o verdadeiro discípulo anda na verdade, o falso discípulo, ele pode até por um tempo tentar macular a verdade e aparentar que anda na verdade, mas aquilo que ele prega com aquilo que ele vive, uma hora vai entrar em contradição. Não tem como a pessoa viver uma coisa e falar outra. O seu discurso não pode ser incoerente com as suas atitudes. Uma hora uma coisa vai contradizer a outra. Da mesma sorte, aqui na lição de número 2, nós vamos ver que o verdadeiro discípulo, ele está aqui para servir as pessoas e não a si mesmo. Ou seja, se o verdadeiro serve as pessoas, o falso discípulo, o discípulo que não é de fato de Cristo, como diz o apóstolo João, não conhece a Deus e não viu a Deus, esse discípulo que não anda na verdade, esse discípulo que é um falso discípulo, ele vai servir a si mesmos. Então, tá uma segunda característica que nós vamos aprender aqui nessa lição de número 2, nós aprendemos na lição de número 1 que o falso discípulo ele não consegue permanecer na verdade. E agora nós vamos ver que o falso discípulo ele não consegue servir as pessoas. Ele vai sempre buscar servir a si próprio, a sua própria vontade, ao seu próprio ego. Porque isso, irmãos, olhe para cá e deixa Deus ministrar no teu coração. Porque isso faz parte da natureza caída do homem. É a natureza caída adâmica, do primeiro Adão, do homem caído. É característica do homem caído, carnal, animal e diabólico buscar os seus próprios interesses. O egoísmo, discórdias, contendas, facções, brigas, tudo isso faz parte de uma natureza caída. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus, ele obviamente que vai servir a Deus. Como que você detecta o verdadeiro comparando ele com o falso? O falso discípulo não consegue andar na verdade. O falso discípulo não consegue servir as pessoas. Mas o verdadeiro discípulo, ele consegue andar na verdade e o verdadeiro discípulo consegue servir as pessoas e não a si mesmo. Amém? Aqui a gente vai então aprofundando na leitura da lição e fazendo os apontamentos que eu julgar necessário para essa lição. E eu quero deixar aqui uma dica de uma dinâmica que eu já fiz aqui na nossa igreja, quando a gente fala sobre serviço, e o fato de você não fazer um serviço para Deus vai acarretar uma sobrecarga para uma outra pessoa. E essa lição sobre serviço tem várias dinâmicas aí. Se você buscar aqui no canal do YouTube, você vai encontrar várias dinâmicas falando sobre o serviço cristão, com a importância de servir uns aos outros. E nessa dinâmica, inclusive eu já fiz aqui, você vai precisar de algumas bexigas, de alguns balões. Você vai separar ali, por exemplo, 10 pessoas e vai dar 10 bexigas, uma para cada pessoa. Então cada pessoa vai segurar um balão na mão. Cada balão desse representa um serviço. Um representa o missionário, o outro vai representar o pastor, o outro vai representar a liderança infantil, o outro vai representar a turma do evangelismo, o outro vai representar aquele que trabalha com o burocrático da igreja, com papelada, com o prédio da igreja, o outro vai representar a parte da música, enfim, você vai selecionar 10 trabalhos que são feitos na igreja, 10 serviços que são prestados no reino de Deus de uma maneira geral, seja fora da igreja, os missionários, os evangelistas, seja na igreja, os diáconos, os presbíteros, 10 serviços, 10 pessoas, 10 bexigas, 10 balões, cada um segurando uma. E aí você vai dizendo da importância de cada pessoa levar, não pesa se cada uma pegar a sua bexiga.
Aí, para que as pessoas vejam o problema que dá, se uma pessoa omite-se de servir a Deus, de servir assim a igreja, de servir uns aos outros, você vai retirar um desses cargos. Você tira, por exemplo, o missionário. O missionário não quer mais fazer missão. Aí você vai pegar a bexiga do missionário e vai tirar o missionário de lá, ele não quer mais, ele foi embora. Você vai pegar a bexiga do missionário e vai colocar na mão por exemplo, do superintendente. Então o superintendente, além de cuidar da escola bíblica, agora ele cuida das missões. Sobrecarregou, visivelmente você vai ver uma pessoa segurando 2 balões. E assim sucessivamente, você vai tirando um cargo. Tirou ali agora a turma que trabalha com crianças. Então a irmã que trabalha com crianças não quer mais trabalhar com crianças. Então ela sai, você pega o balão dela e vai passar para uma próxima pessoa. Você vai passar, por exemplo, para o irmão que trabalha com jovens. Então a pessoa que trabalha com jovens agora vai ter que trabalhar com jovens e vai ter que trabalhar com as crianças. Sobrecarregou ele. Ele não consegue mais desempenhar com excelência os jovens e muito menos com as crianças, porque ele teve que pegar para não deixar sem ninguém. E assim você vai fazendo até que sobre ali 3, 4 pessoas no máximo, segurando 2, 3 balões cada uma delas. Então essa pessoa visivelmente vai ter até dificuldade de segurar esse balão. Se você permitir que mais pessoas saiam, por exemplo, fique só 2 pessoas, fique o pastor, que representa o pastorado da igreja, fique o pastor e vamos supor aqui o líder das irmãs, a liderança das irmãs, da CIB. Aí você coloca 2 pessoas para segurar 10 bexigas. Então cada uma vai segurar 5. Provavelmente essas bexigas vão começar a cair no chão. É impossível de você segurar 5 balões com facilidade. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão. Se cada pessoa fizer uma coisa apenas, não pesa para o todo. Mas se uma pessoa omite, sobrecarregará para alguém. Por isso que essa lição é extremamente importante para a gente, de uma vez por todas, né, trazer os irmãos que estão se omitindo, que estão se escondendo, para que eles venham para o campo de batalha, para que eles venham para o serviço cristão, que com certeza, cada um fazendo um pouquinho, o reino de Deus ganha de verdade, e esse é o papel do verdadeiro cristão, é servir as pessoas, servir a igreja, servir a Deus, servir ao reino de Deus. O falso discípulo, o discípulo mascarado, ele vai ter dificuldade de servir ali as pessoas. E através dessa ilustração você vai deixar muito assim, a pessoa sem jeito, né? Se a pessoa estiver omitindo, se ela está se escondendo, se ela não está fazendo nada na igreja, não está fazendo nenhuma representatividade, e você faz um simbolismo desse e fala que o verdadeiro cristão, ele serve as pessoas, e o falso verdadeiro, o falso cristão, ele serve a si próprio, ele só faz a vontade dele, ele nunca faz a vontade do reino de Deus, mas a própria vontade dele. Então, obviamente, você está denunciando alguma situação no coração de alguma pessoa, é oportunidade para essa pessoa se arrepender e, mais rápido possível, voltar a trabalhar para o reino de Deus, e com certeza quem vai ganhar com isso é o reino dos céus. O nosso texto de referência diz assim, Filipenses capítulo 2, é um texto para mais de conhecido, para lá de conhecido, excepcional para essa lição. Filipenses 2, verso 1 ao 5 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que coisa fenomenal, né? Se eu considero alguém superior a mim, eu vou servir essa pessoa. Se eu faço ao contrário, eu considero-me superior a essa pessoa, eu vou requerer o serviço dela. E aí é um atributo do falso discípulo. Querer ser servido, querer ser ministrado, querer ser só abençoado. Ele nunca quer servir, ele nunca quer abençoar, ele nunca quer ministrar na vida das pessoas. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o texto vai seguir dizendo que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvazia
da situação de ser Deus para se fazer servo e morrer por nós uma morte cruel, uma morte de cruz. E nós devemos seguir esse exemplo de Jesus como um verdadeiro discípulo que está servindo as pessoas e não a sua própria vontade. A nossa introdução de Jesus é o maior e mais perfeito exemplo de serviço ao próximo. Ele é o Deus que deixou a sua glória para servir com sua própria vida, mostrando que o verdadeiro poder de um discípulo é quando se torna servo. Por que hoje nós não temos nenhuma dificuldade de servir a Jesus, de amar a Jesus, de adorar a Jesus? Porque ele nos deu um exemplo. Ele não foi aquele ensinador que veio aqui, deixou milhares e centenas de milhares de livros escritos, mas não deixou um legado, uma história, uma vida, não derramou sangue, não suou por nós. Ele veio aqui, foi maltratado por nós, viveu as dores dos homens, foi maltratado pelos homens e venceu a morte por causa dos homens, ressuscitou para dar vida aos homens e hoje está no meio dos homens por meio do seu Espírito Santo intercedendo para que a gente também possa seguir as suas pisadas. Por isso que é muito belo, muito simples e muito favorável servir a Jesus. O tópico de número 1, nós vamos responder então a esta pergunta: o que é servir? O conceito de servir é bastante amplo. No entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou algo, auxiliando-o a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender um propósito, zelar por outrem. Está vendo que a definição do serviço é sempre visando o bem do outro. Imagine, irmãos, se eu faço isso, eu estou servindo, visando o bem do meu próximo, de alguém que está do meu lado. Essa mesma pessoa pensa a mesma coisa, ele está fazendo algo para beneficiar a mim. Então todo mundo ganha, irmãos. Eu faço algo em favor dele, sem querer nada em troca. Em contrapartida, ele está fazendo algo por mim, sem querer nada em troca. Então todos ganhariam no reino de Deus se nós pensássemos e considerássemos os outros superiores a nós e trabalhássemos em favor dos nossos irmãos. Nesse contexto, é impossível e desafiador ser um discípulo de Cristo e não se aplicar a essas atividades. 1 de Pedro 4, versículo 10 diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. É ser obediente a Deus, é seguir uma vocação, é amar os irmãos e os estranhos, é imitar Jesus e tê-lo como fiel modelo a ser seguido. 1 Coríntios 11, verso 1, o apóstolo Paulo, imitando a Jesus, seguindo as pegadas de Jesus, ele teve poder e autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu imito a Cristo, é porque eu estou servindo os irmãos. Então, eu servindo os irmãos, eu posso dizer: pode seguir o que eu estou fazendo, que você vai acabar servindo as pessoas também. E respondendo essa pergunta, o que é servir, a gente vai para 1.1 e vamos começar a responder dizendo: fazer o que Deus manda. O que é servir? É fazer o que Deus manda. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta. E o que dá fruto, ele poda, para frutificar ainda mais. Está em João 15, verso 2. Isso significa que Deus espera dos seus discípulos que sirvam com excelência. O que é esperado de um discípulo de Jesus? Que ele dê fruto. É da natureza do verdadeiro discípulo servir as pessoas. É da natureza do verdadeiro discípulo dar fruto. E o que ele promete para quem dá fruto? Ele vai podar para dar mais fruto. A vontade de Deus é que a gente sempre sirva mais. O nosso crescimento, ele não é no sentido de que a gente vai crescendo e vai abandonando as atividades. O sentido do serviço cristão é crescer e fazer mais. Crescer e servir mais. Crescer e ser mais servos uns dos outros. Que maravilha, né? Que contraponto ao que o mundo prega, né? Quanto mais alta a sua posição, quanto mais elevado o seu poder,
mais as pessoas vão te servir, mais você vai ter servos aos seus pés, mais você vai ter pessoas ali se curvando a você. No reino de Deus é diferente. Quanto mais você cresce, é porque você está servindo mais as pessoas. Glória a Deus. Trabalhar para Deus é fazer o que Ele manda. Jesus foi um trabalhador do Pai, servindo debaixo de obediência. Quando o discípulo deixa de glorificar a Deus e de fazer seu trabalho, que é servir, está seguindo um mau exemplo, como Diótrefes. E a gente viu bem na lição de número 1. Se você não acompanhou a lição de número 1, volte na lição de número 1 para você aprender um pouquinho a diferença entre Gaio, Demétrio e Diótrefes, né? São opostos. O Gaio e o Demétrio servem a Deus. Verdadeiro discípulo que segue a verdade, verdadeiro discípulo que serve às pessoas. Já o Diótrefes é um falso discípulo que não segue a verdade, é um falso discípulo que serve a si próprio. Então a gente não pode seguir as pegadas de Diótrefes, mas seguir as pegadas de Gaio e de Demétrio, que viviam para servir aos irmãos. 1.2. O que é servir? A gente continuará respondendo. Servir é ser humilde imitando Jesus. O termo humildade tem origem do latim humus, que significa terra, chão. Ser humilde não é, portanto, estar nas alturas. Jesus que estava, desceu. Ou seja, servir vem da palavra humus, que significa humildade, e é uma questão que vai apontar justamente para o que Jesus fez, né? Jesus, ele tinha tudo, tinha toda a glória, mas se fez homem, habitou entre os homens, se fez humilde para servir as pessoas. Então não tem como servir as pessoas sem a humildade, sem o humus, sem se considerar pequeno, sem se considerar menor do que os outros. Se você não se considerar menor do que os outros, é impossível você servir alguém que você considera-se maior do que ele. Mas se você considera que o outro é maior do que você, servir não vai ser nenhum problema para você. A humildade de Jesus é um dos grandes destaques em sua liderança. Ele diz sobre si mesmo: pois sou manso e humilde de coração. Mesmo sendo Deus, Jesus se humilhou, fazendo-se homem e sendo servo, conforme relata Filipenses 2. O orgulho é oposição à humildade. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O discípulo orgulhoso, que despreza a humildade por se achar mais importante que qualquer outro, está manifestando a síndrome de Diótrefes e será destituído do que ele julga ser seu poder. Qualquer discípulo sem humildade que fale com arrogância não é um bom líder, mas os que imitam Jesus e sua forma de interagir com as pessoas acertam em todos os aspectos de sua vida, demonstrando compaixão, altruísmo, empatia e amor. E aí o texto está trazendo João 8, versículo 3 ao 11, que é a mulher que foi pega em flagrante adultério, né? A maneira que Jesus lidou com aquela situação, a maneira que Jesus tratou o caso dela, demonstrando que ele veio literalmente para servir as pessoas, para estar próximo delas, desde as pessoas mais desprezadas da sociedade, como era o caso dessa mulher prostituta, ele estava ali para resolver as suas situações, as suas demandas, e não se valer sobre as suas desgraças e impor sobre a vida dela mais e mais problemas do que ela já tinha. Ele veio para ajudar, para somar com ela, para levantar ela. Esse era o papel do verdadeiro discípulo, e é isso que Jesus está nos ensinando aqui, a sermos humildes, é a servir as pessoas. Mesmo aquelas que a gente vai considerar extremamente complexas e desprezíveis diante da sociedade. Aquelas pessoas que a gente considera muito rebaixadas socialmente, essas também merecem ser atingidas pelo nosso serviço cristão. Glórias a Deus. 1.3. Continuamos respondendo o que é servir, e servir é amar e obedecer. Por amor, Deus enviou Jesus para nos salvar. E o Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Está escrito em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como
Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sempre o apontamento é feito a Jesus. Nós não temos outro maior exemplo que Jesus. O próprio Paulo, que foi um grande exemplo de servo de Deus, ele primeiro vai apontar para Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o grande modelo que nós temos é Jesus. Se por acaso a gente querer colocar em nosso coração, eu não faço porque o fulano não faz, você não tem esse direito. Eu não faço porque o meu pastor não faz. Você não tem esse direito. Eu não faço porque o Beltrano não fez. Você não tem esse direito. Porque o maior o maior exemplo que nós temos foi o nosso próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, com humildade, se esvaziou de toda a sua glória para servir aos homens. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. Cristo foi o maior exemplo de servo por sua obediência. Em Filipenses 2,8, Paulo escreve que Jesus foi obediente até a morte de cruz, e nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tópico de número 2. A gente respondeu o tópico de número 1, o que é servir. Agora a gente vai apontar para quem a gente vai servir. A quem a gente direciona o nosso serviço. No tópico 2, então, nós vamos responder mais uma pergunta: a quem servir? O discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, a primeira coisa que a gente faz é servir aos santos. É servir a comunidade da fé. Serviremos também a pessoas que carecem de assistência espiritual. Então, nosso trabalho é ajudar as pessoas espiritualmente, orando, buscando a Deus, intercedendo por elas. Mas não é só isso. Também um trabalho social e de amor, né? Muitas das vezes a pessoa está precisando não de oração naquele momento. Ela precisa de uma cesta básica, de uma ação imediata. Você vem, ora pela pessoa e despede ela de mãos vazias. O texto não nos autoriza a fazer isso. O texto diz que a gente ora pela pessoa, mas não despede ela de mãos vazias, porque a necessidade delas a gente tem que atender de imediato. Por mais que os recursos sejam poucos, mas um pouquinho que a gente ajudar, já vamos estar demonstrando a nossa fé e o nosso serviço aos outros. Entre eles, a gente vai servir aqui os pobres, órfãos e viúvas, prioritariamente. Tiago 1,27 nos aconselha a fazer isso. A comunidade de fé, os conhecidos e desconhecidos, os nacionais e os estrangeiros. Ou seja, todas as pessoas serão alvos do nosso serviço. Quando nós quisermos servir de dentro da nossa casa, de dentro da comunidade cristã ou fora da comunidade cristã, a abrangência do serviço cristão é infinita, né? A gente, na verdade, se fosse tentar abraçar tudo, nós não daríamos conta. Então, o nosso papel é abraçar aqueles que estão à nossa volta. Se bateu na nossa porta, é porque Deus, Ele permitiu, porque nós temos condição de ajudar. Seja orando, seja ministrando uma bênção de cura, uma bênção de libertação, seja ministrando ali uma oferta missionária, seja oferecendo abrigo, oferecendo uma orientação, que às vezes a pessoa não precisa nem de alimento, mas é de orientação para que a vida dela venha a deslanchar, a sair daquele marasmo, daquela coisa parada que ela está, ela precisa de uma orientação. Então, às vezes, você dá uma cesta básica, não era o remédio que ela precisava. Uma cesta básica vai faltar mês que vem de novo, mas uma bela de uma orientação, um currículo para que ela leve numa empresa, comece a trabalhar, comece a produzir para si própria, talvez é a direção. E ela foi bater na sua porta, porque com certeza você pode ter esse recurso para abençoar a vida dessa pessoa, né? Eu até conheço um caso de um irmão, e ele veio até mim, não conhecia, mas ele veio, me procurou como pastor, eu preciso de ajuda. A gente supriu a necessidade dele de momento ali, de uma cesta básica, de um gás. Pronto, matei a necessidade dele imediata. Mas se ele ficasse dependendo da gente, no mês que vem de novo o gás ia acabar, a comida ia acabar e ele ficaria sempre precisando. Falei, irmão, então vem aqui amanhã,
a gente vai fazer um currículo e eu vou pegar meu carro, vou te levar em algumas empresas aqui que você trabalha nesse ramo aqui, então nós vamos fazer o seu currículo, eu vou te levar em algumas empresas aqui no bairro e você vai deixar o currículo. Ele veio no outro dia, a gente confeccionou, a gente imprimiu o currículo, coloquei ele no meu carro e a gente foi entregando currículo em algumas empresas. E para a glória de Deus, irmãos, eu não falo isso para me engrandecer, é só um exemplo que a gente está dando. Para a glória de Deus, na mesma semana ele estava trabalhando e graças a Deus que agora esse irmão não precisa mais pedir, mas tem para repartir com os outros, porque nós temos que ser aqueles que vão direcionar as pessoas, amém? Não fique somente alimentando a pessoa ali, alimentando com aquela coisa, porque você vai fazer ela ficar dependente a vida toda de você. Mas seja inteligente. Se a pessoa tem um currículo, se a pessoa trabalha, está desempregada, então seja essa pessoa que vai ser usada por Deus para abrir as portas para essa pessoa, para ela ter não só para si própria, mas também vai ter para ministrar na vida de alguém. O fato é que servir se refere a dar suporte ao outro, ajudando a levar as cargas pesadas. Gálatas 6:2 diz: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Assim, a expressão que melhor caracteriza um autêntico discípulo é a de servo. Nós somos servos, né, uns dos outros. Respondendo essa pergunta, a quem servir, primeira coisa que a lição vai nos apontar, a gente vai servir a Deus. 2.1, nosso serviço é dirigido a Deus. Em essência, nós servimos a Deus. E aí o texto diz assim, da lição, está muito especial esse slide aqui, ó. Servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas. E o Salmo 100, verso 2, diz assim, ó, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Jesus sintetizou assim, em verdade vos digo que quando fizerdes um desses meus pequeninos irmãos, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então a gente vai servir a Deus é com o quê? Com alegria. E servir a Deus é servir as pessoas, irmãos. Deus, ele está sentado no seu alto e sublime trono. Deus, ele serve as pessoas. Ele é um Deus que tem todo o poder para curar, para matar, para dar vida, para destruir, para consertar, para ativar pessoas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas como que Deus é glorificado? Como que Deus é servido? Quando a gente serve as pessoas. Então, se você servir uma pessoa, você vai estar servindo a Deus. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem, eu não sigo a homens, eu não sirvo a homem nenhum, eu só sirvo a Deus. Eu só adoro a Deus, eu só glorifico a Deus, eu só sirvo a Deus, eu só busco a Deus. Incoerente essa conversa, irmão. Nós não temos como dizer que amamos a Deus se odiamos o nosso irmão. Nós não temos como dizer que servimos a Deus se não servimos aos nossos irmãos. Então, se a gente serve os irmãos, obviamente Deus está sendo servido, adorado e glorificado. A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Então, toda vez que você faz para alguém, você está fazendo para Deus. Diótrefes não tinha essa visão, ele servia a si próprio. João escreve: quem faz bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Diótrefes, ele buscava os seus próprios interesses. Então, não importa quantas pessoas serão prejudicadas. Não interessa quantas pessoas serão excluídas. O importante é que se eu falei, se eu mandei acontecer, já era, vai acontecer. Então ele estava buscando os seus próprios interesses, servindo a si próprio, e não estava assim, então, servindo a Deus. Seguindo aqui a pergunta a quem servir, do tópico 2, tópico 2.2, servir ao povo. 2.2, servir ao povo. Gaio foi reconhecido por João por ser um cristão generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários. Com isso, além de estar participando ativamente da evangelização, também era um promotor de edificação e bom testemunho na igreja local. Diótrefes não tinha a mesma atitude altruísta, ao contrário, era ambicioso e arrogante. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada pelo amor demonstrada aos outros. Eu fiz questão de destacar essa parte aqui também. A qualidade do verdadeiro discípulo é mensurada, é medida pelo amor demonstrado aos outros. Porque, irmão, se o nosso discurso for de amor,
mas as nossas práticas não forem envoltas em amor, envolvidas em amor, embanhadas em amor, o nosso discurso não está sendo cristão verdadeiro, discípulo verdadeiro. Se as nossas atitudes não demonstrarem o verdadeiro amor, se a nossa ação não for de ser uma pessoa que ama de fato, servindo as pessoas, as nossas palavras não vão ter coerência, então, com as nossas atitudes. Ser um verdadeiro discípulo é considerar as pessoas superiores a si mesmo. Esse é um dos grandes segredos do serviço cristão, é considerar os outros superiores a nós mesmos, irmãos. Se a gente não se considerar sempre inferior às pessoas superiores a nós, nós vamos ter dificuldade de servir, porque a gente vai dizer sempre que tem direito. Olha, é meu direito. Olha, eu batalhei por isso. Olha, era a minha vez. É o meu momento. A gente sempre vai puxar para nós. A gente sempre vai requerer algo, irmãos. Então, se a gente não considerar o outro superior a nós, a gente sempre vai achar que está sendo injustiçado. A gente sempre vai achar que está fazendo e não está sendo reconhecido. Mas quem disse que alguém que está por baixo, considerando-se o outro superior, vai achar que é injustiçado? Não. Se você está numa empresa trabalhando para uma pessoa e a pessoa disse assim: você vai trabalhar para mim 8 horas por dia, de segunda a sábado, e você está trabalhando para essa pessoa de segunda a sábado, é isso que está acontecendo. Você está prestando um serviço para essa pessoa. Se você começar a reclamar, falar assim: olha, eu estou trabalhando 8 horas por dia e essa pessoa não me reconhece. Não, ela falou que você vai trabalhar 8 horas por dia e ponto final. E ela está te remunerando por trabalhar 8 horas por dia e ponto final. Se ela quer pagar para uma outra pessoa fazer a mesma função que você faz, o dobro, o problema é dela, mas o combinado que eu, ao entrar na empresa, ela combinou comigo que ia me pagar X, e ela está me pagando X para trabalhar 8 horas. Então, como ela é superior a mim, eu não tenho que questionar essa pessoa. Mas se eu me considero superior a essa pessoa, aí eu começo a questioná-la. É assim também, essa mesma lógica, a gente leva para o serviço cristão. Se a gente não considerar o outro superior a nós, a gente vai ver injustiça em todas as áreas. A gente vai sentir que a gente está fazendo papel de bobo. Não é assim que muitos se consideram, fazendo papel de bobo. Trabalha, trabalha, ninguém me reconhece. Trabalha, trabalha, ninguém me reconhece. E quem falou para você que o reconhecimento tem que ser humano? Que tem que ser um reconhecimento dos homens. O reconhecimento será do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, não me falhe a memória, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor. Não é vão. Embora os homens possam não reconhecer, mas o Senhor está anotando, e no dia da prestação de contas, nós vamos ver que muitos trabalhos foram de ouro e muitos trabalhos foram de palha. Vão ser queimados quando provados pelo fogo. Mas outros trabalhos que a gente considerava tão simples e as pessoas às vezes nem valorizavam esse trabalho para Deus, quem sabe vale ouro. E no dia dessa diferenciação que Deus vai fazer entre obras de palha e de ouro, é que a gente vai ver quem é que servia a Deus com o coração mesmo, ou quem servia a Deus em favor de receber algo em troca. Essa é a grande pegada do serviço cristão. A gente nunca faz em troca de receber algo para nós em contrapartida. Ninguém nunca pode servir para uma contrapartida. Se você serve alguém por uma contrapartida, o seu serviço vai ser de palha. Mas se você serve alguém sem esperar nada em troca, seu serviço pode ter certeza que é considerado ouro purinho e vai passar pela fornalha naquele dia da prestação de contas. O zelo de Jesus fez com que nenhum daqueles que Deus o havia dado se perdesse. Servia tanto a essas pessoas que cuidou delas até a última gota de sangue, né? E aí, continuando a responder à pergunta do tópico 2, a quem servir, nós vamos agora falar da igreja. Nós devemos servir à igreja. Pedro, um dos principais líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância,
mas de ânimo pronto. A responsabilidade do verdadeiro discípulo é cuidar do rebanho de Cristo, como recomendou e exemplificou o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 28 diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E até um meme que é bem interessante, que alguém mostra uma pessoa ali como se ela estivesse pensando alto, né? O pensamento dela. E a pessoa está pensando em mil coisas. Eita, essa semana a irmã fulana está doente, eu tenho que visitar. Essa semana o fulano, ai meu Deus, ele não veio para a igreja. Essa semana, ai meu Deus, a despesa da igreja aumentou. E a cabeça ali do líder, do pastor, está assim, ó, fervilhando de informação, de coisa para ele resolver. Esse é o peso que está sobre nós, líderes e pastores. Essa é a responsabilidade, pesa mesmo, irmãos, sobre nós, né? E essa é uma carga que Paulo sentiu quando ele diz aí que ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, né? Porque esse é um serviço extremamente complexo, extremamente desgastante, mas é um serviço que faremos para a igreja do Senhor Jesus. Se o Senhor nos levantou como líderes, como obreiros, é assim que nós vamos proceder e Ele vai nos fortalecer para a gente diariamente levar essas cargas em nome de Jesus. A igreja é formada por pessoas e servi-las é servir a Deus. Jesus disse claramente a Pedro: amas-me? Então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Paulo ensina que o amor fraternal e a honra devem ser regra no serviço à comunidade cristã. Romanos 12, 10 diz: amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E aí a gente já falou sobre isso. Quando a gente dá honra e preferência às outras pessoas, nunca vamos nos sentir injustiçados. Pelo contrário, nós vamos nos sentir honrados se a pessoa está crescendo. Se o meu serviço serviu de plataforma para o crescimento do outro, maravilha. O outro vai pensar da mesma forma. O trabalho, o serviço dele serviu de plataforma para o meu crescimento. Então, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado nessa mutualidade. Amém, irmãos? Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí a gente avança aqui para o tópico de número 3, vamos falar um pouquinho sobre chamado para servir. Jesus deixou sua glória para servir. Ele próprio explica sua missão ao dizer que não veio para ser servido, mas para servir. E fala ainda que o servo não é maior do que o seu senhor, indicando que nós também fomos chamados para servir. 3.1, como um diácono à mesa. É assim a simbologia máxima, né? O diácono que está à mesa, pronto para servir quem está sentado à mesa. Essa é a grande imagem do serviço cristão, é a diaconia, é o serviço daqueles que estão prontos para servir à mesa. Mas o problema é que a gente quer só sentar na mesa e ser servido. Esse é o mal do nosso século, irmãos. Esse é o mal do nosso tempo. A gente não entendeu o que é serviço cristão. A gente quer sentar na mesa e ser servido. Mas a essência do serviço cristão, ela representa uma mesa em que nós somos aqueles que estamos em pé servindo a mesa. Em Atos 6, vemos a instituição de diaconato na igreja diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter à medida que a igreja crescia. O termo diácono vem do grego e significa ministro, servo, ajudante. Essa função se tornou crucial para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração enquanto os diáconos serviam aos irmãos. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles deveriam servir bem nessa função para com isso adquirir para si boa posição e muita confiança na fé em Cristo. Dentro da dinâmica que eu dei a dica para a gente fazer, é como se você tivesse ali o apóstolo segurando uma bexiga, o apostolado, e ao mesmo tempo ele tem que segurar uma outra bexiga, que era servir às mesas, dar comida para as viúvas, para os órfãos. Eles falaram: gente, esse negócio não está certo, está errado. Como que a gente vai se dedicar ao ministério da oração e da palavra preocupado
ao mesmo tempo que as irmãs viúvas não estão comendo, que os órfãos estão passando necessidade. Isso não faz sentido. Então vocês têm que separar dentre vocês pessoas capacitadas para fazer esse serviço cristão, essa diaconia cristã. E aí eles se dedicaram exclusivamente à administração da oração e da palavra de Deus. E essa dinâmica que eu falei dá certinho, porque a gente vai ver muitos irmãos, eu não sei se você aí, coloca aí nos comentários, aqui tem gente sobrecarregada. Coloca nos comentários. Eu acredito que tem, porque aqui ó, tá cheio de gente sobrecarregada. Pessoas que fazem uma, duas, três funções. Já teve igrejas que eu fiz 3, 4 funções no mesmo ano. 4, 5 funções no mesmo ano, enquanto outras pessoas chegavam no domingo à noite, depois de meia hora que o culto começou, 50 minutos depois que o culto começou, sentou lá atrás, cruzou os braços, dormiu o culto todo e ó, foi embora. Enquanto uns estão carregando 5 funções, está sobrecarregado, outros estão deitados eternamente em berço esplêndido. Use essa lição, irmão, para despertar esse irmão que está dormindo aí. Não sei se aí tem, porque aqui está cheio. Então use essa lição para despertar esse camarada, faça essa ilustração que eu falei, essa dinâmica. Com certeza isso causa um choque muito grande em quem vê aquela quantidade de balões para uma pessoa só segurar. Imagina você segurando aí, permita que uma pessoa só chegue no final. Só uma pessoa segurar 10 balões, ela não vai dar conta, vai virar uma coisa assim, uma chacota até. Ela não consegue, ela vai tentar equilibrar 10 balões, ela não vai conseguir. Então você vai conseguir tirar uma lição especial aí. Irmãos, a omissão de alguns tem sobrecarregado outros. E a gente nunca viu irmãos, olhe para cá, deixa Deus ministrar no seu coração. A gente nunca viu tantos líderes e pastores sobrecarregados, doentes mentalmente, sobrecarregados fisicamente. Sabe o que é isso? Pessoas que estão abandonando o serviço. Eu já tive conversas com pastores amigos meus, geralmente era assim, antigamente, como a gente fazia? Você vai fechar uma liderança em dezembro, né? Geralmente a gente fechava ali no final de dezembro para empossar a nova liderança a partir de janeiro. Hoje, sabe como é que tem algumas igrejas que estão fazendo, irmão? Estão empossando a liderança lá para depois do fevereiro, depois do carnaval. Já teve pastores amigos meus que falaram que conseguiram fechar a liderança lá no mês de março. Porque vai conversa com um, eu não quero, pastor. Conversa com o outro, não, pastor. Vamos orar um pouco, deixa virar o ano. Aí eu converso com o senhor. Aí vai conversar com o outro, não, é porque esse ano eu vou fazer isso. Aí conversa com o outro, não, é porque esse ano eu quero descansar. Aí você vai ali adiando um pouco, adiando. Quando pensa que não, já está em março, já se foram 3 meses do ano e a gente nem sequer deu o pontapé inicial das lideranças. E eu me lembro, há 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu era mais novo na fé e eu comecei a fazer parte da liderança, a gente já tinha vários candidatos. O pastor tinha até trabalho de escolher o líder dos jovens, o líder dos adolescentes, o superintendente. A gente tinha 3, 4, 5 opções para cada função na igreja. Diáconos, tinha vários diáconos, vários obreiros, vários líderes no evangelismo. Hoje, uma pessoa, às vezes, é sobrecarregada com 5 funções. Não sei se aí na sua igreja é assim. Coloque aí. Na minha igreja tem gente sobrecarregada. Coloque aí para mim entender que você chegou até aqui, está entendendo o que Deus está falando e vai deixar Deus falar através da sua vida aí para as pessoas que congregam que congregam aí na sua igreja. 3.2. Como um pastor no aprisco. O discípulo que exerce liderança, assim como um pastor de ovelhas, é um zelador e também um guia que cuida, apacenta das ovelhas no aprisco. Um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelhas, assume o cuidado e responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-lo vivo. Nenhuma ovelha subsistirá sem o cuidado do pastor, assim também o discípulo sem o mestre supremo. A liderança deve alimentá-las com a palavra de Deus e ser capaz de ajudar a aumentar a fé de suas ovelhas. Pedro, que foi chamado para apacentar as ovelhas de Cristo, elenca uma série de atividades próprias da liderança que cumpre corretamente seu chamado. 1 de Pedro 5, verso 2 e 3 diz assim, que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vocês, não por
obrigação, não é por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho, né? Dizem aí que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Que frase linda, né? Até hoje eu não decifrei quem foi, não descobri o autor dessa frase, mas é uma frase bem conhecida, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Com o exemplo você arrasta uma multidão de seguidores. Esse é o conselho do apóstolo Pedro, né? Faça e as pessoas vão seguir os seus exemplos. Seja e as pessoas vão seguir o seu exemplo. Sirva e as pessoas vão servir aí ao seu exemplo, né? E até nós temos um exemplo do nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 13, quando os discípulos entram no local onde eles iam participar da última Páscoa, eles entram no recinto, depois Jesus entra, todo mundo já está sentado e ninguém ficou para servir. Eles não levaram nenhum convidado para fazer o papel de escravo ali, que naquela época tinha alguém na casa que fazia o papel de escravo, que é servir à mesa, lavar os pés de todos os convidados. Como era só os 12 e Jesus, todo mundo entrou e sentou na mesa. Quando Jesus entra no recinto, eles ficaram olhando, e agora, quem vai fazer o trabalho do escravo, do servo, do doulos? Quem vai fazer o trabalho desse escravo? Não tem ninguém aqui. E aí um ficou olhando para o outro para um. Jesus se levanta, pega uma toalha, se cinge, né, como era o costume do escravo, faz o trabalho exatamente como o escravo faz. Coloca uma toalha, se cinge, pega uma bacia de água e vai no pé de cada um dos discípulos e lava os pés dos discípulos. Irmão, você poderia tirar tudo dos discípulos, irmão. Você poderia até trazer amnésia para eles esquecessem de todos os ensinamentos de Jesus. O sermão da montanha, as parábolas, tudo que Jesus ensinou poderia ser que alguém batesse a cabeça e esquecesse. Mas essa atitude de Jesus, irmão, essa ação de Jesus constrangeu tanto o coração dos discípulos que Pedro quis se recusar a ser lavado os pés de Jesus, por Jesus. Jesus, você não vai fazer isso. Você não vai lavar meus pés. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não lave os meus pés. Jesus disse, Pedro, o que eu estou fazendo agora, você vai entender depois. Glórias a Deus. E hoje nós entendemos, né, irmãos? O nosso Jesus, ele é constrangedor. As palavras convencem. Jesus tinha palavras maravilhosas, ele tinha ensinamentos maravilhosos. Mas o exemplo que ele deixou está arrastando pessoas até hoje. 2000 anos depois, muitos e muitos seguidores são agregados à igreja por causa dos exemplos de Jesus de servidão. Glórias a Deus. 3.3 diz, como um samaritano na rua. Servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar. Agora a gente abre o leque, tá? A gente até agora falou muito mesmo sobre o serviço cristão. Servir dá a impressão que a gente vai sempre falar sempre do serviço aqui na denominação, nas quatro paredes, na instituição a qual você serve. E servir a Deus, ela vai muito além do que isso, tá? Então esse tópico 3.3 tem o objetivo de dizer que a gente não pode se limitar às instituições, às quatro paredes, a gente tem que se desprender e ir a mais, e ir além do que isso. E aí ele vai trazer a parábola aqui do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei, que era um religioso da época, que queria saber como herdar a vida eterna, com as figuras de um sacerdote, um levita e um samaritano. Cristo mostra que apenas este último serviu aquele que estava ferido na estrada, enquanto os outros sequer pararam para socorrer aquele homem. O problema aqui do levita e do sacerdote é porque, segundo eu já estudei várias vezes essa parábola, é que eles consideravam esse homem ali possivelmente como morto. E como eles estavam vindo de um ritual do templo, estavam saindo de Jerusalém, descendo para Jericó, então possivelmente eles não queriam tocar numa pessoa imunda.
Então eles se escondem através de um ritual religioso, através de regras religiosas e passam de largo. Passar de largo é aquela pessoa que está vindo pelo caminho, mas muda de rota. É alguém que teria que passar por ali, mas para não ter problemas com aquela atitude, para aquele homem deitado no chão, eles passam e dão a volta. É como se eles pegassem um atalho e fossem para outro caminho. Mas o samaritano, o texto diz que o samaritano passou, se compadeceu, teve misericórdia. E quando ele tem misericórdia, é que ele vai servir a esse homem, tratar as feridas deste homem, vai tirar dinheiro do bolso, vai perder o tempo dele, vai perder ali um pouquinho do que ele estava fazendo, vai ter que levar esse homem para a cidade, vai ter que levar esse homem para o tratamento. Então isso custa dinheiro, custa tempo, custa as suas coisas que ele estava fazendo, e esse é o custo do serviço cristão também. Amém, irmãos? Então, que nós possamos servir a Deus em todas as áreas. Servir a Deus, muitas das vezes, é lá no nosso trabalho, é na nossa escola, é na faculdade, é aonde a gente estiver. A gente tem que ser um instrumento de Deus lá dentro do local onde você está, onde você estiver passando, no caminho, né? Na trajetória, no caminho, você tem que ser um abençoador para as outras pessoas. E aí a gente chega aqui na conclusão, quando entendemos o que significa servir, estamos conscientes de que este é o chamado primordial do ministério cristão, tendo Jesus como nosso principal exemplo. Além disso, compreendemos que o alvo do nosso serviço deve ser as pessoas na igreja e em outros ambientes que frequentamos e não nós mesmos. A suprassumo dessa revista não importa se é na igreja, fora da igreja, se é no caminho ou fora do caminho, se é em casa, a essência do serviço é sempre servir ao outro, ok? Então, se você fizer isso na igreja, na escola, na faculdade, se você olhar por este ângulo, você sempre vai ter serviço, porque sempre vai ter algum necessitado de oração, de comida, de orientação, de acolhimento. Sempre vai ter pessoas precisando de um amparo, de um socorro, de um abraço. Todo lugar que você for, você vai ter uma pessoa assim. Se você olhar que essa pessoa é superior a você, você deve servir a ela, então pronto, está aí mais um serviço para você realizar e mais uma pérolazinha e mais uma pedrinha aí na sua coroa para você receber como galardão. E aí nós chegamos ao fim dessa lição. Quero deixar aqui para você que segue o nosso canal, mas ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, tem crescido, é uma bênção esse grupo, porque todos os recursos que nós oferecíamos anteriormente está nesse grupo lá. Então nós temos slide, lição para imprimir, lição em PDF, tá tudo aqui no nosso grupo do Telegram, no link da descrição. Na descrição aqui desse vídeo tem um link que você vai entrar aqui no grupo do Telegram. Tem muita gente que tem dificuldade, mas é simples, irmão. Você vai baixar o Telegram no seu celular e fazer o cadastro, ok? Cadastra aí as informações que o aplicativo vai pedir. Pronto, você cadastrou o Telegram no seu celular, você vai lá no link aqui na descrição do vídeo, clica no link e automaticamente você entrou no grupo ali, e lá você vai lá no nome do grupo, EBD em Foco. Você vai clicar lá, você vai arrastar para baixo, vai estar escrito arquivos. Lá no ícone arquivos você vai ter todas as lições que a gente já conseguiu em PDF. Nós já conseguimos a dos adultos, que é a terceira epístola de João. Nós já conseguimos a do apóstolo Paulo, que é a revista dos jovens. Nós já conseguimos a revista dos adolescentes de 15 a 17 anos, vai falar sobre Jesus. E nós já conseguimos também a revista dos adolescentes de 12 a 14 anos. Então, todas essas revistas em PDF estão nesse grupo. Também, semanalmente, quando eu publico a aula, eu já coloco a versão da aula em Word para imprimir, para você levar para a turma, só aquela lição em Word, e você também vai encontrar os slides que eu usei aqui e também os slides do site ebdpanorama.com dos adultos, porque eles lá só fazem dos adultos. Eu também estou colocando aqui no nosso grupo do Telegram, tá? Então, venha fazer parte dessa família. Se você assiste os nossos vídeos e não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Mais de 50 pessoas, das pessoas que dão visualização aqui no canal, não são inscritos. Então, faça a sua inscrição, receba as notificações sempre que a gente chegar com novidade aqui, tá bom? Então, até a próxima EBD em Foco, se Deus assim
nos permitir. Amém.